é sobre o treinamento aí, né? Treinamento barra divulgação, né? Desses pilares e vigas em EPS. Eu acredito que muitos de vocês já estão sabendo dessa novidade, né? Dos pilares e vigas. E eu tenho uma outra notícia que é muito importante, né? É mais um passo importante que a Slopeol dá nesse avanço da tecnologia da construção civil, tá? Hoje, na parte da manhã, juntamente aqui com o Nogueira, com a nossa equipe técnica, nós conseguimos ter um resultado positivo, tá? Num primeiro teste de desforma do treinamento do pilar. Então, eu já quero deixar vocês cientes que é bem provável que semana que vem, a Slopeol, nós vamos lançar o produto que é a forma de viga e pilar, onde vocês vão poder literalmente reutilizá-los. Vocês vão fazer o concreto, vocês vão desformar a viga, os pilares, e vocês vão poder utilizar mais de uma vez, tá? Pelo que a gente percebeu, você tendo cuidado à remoção, removendo com cuidado, com tranquilidade, você vai conseguir utilizar mais de uma, talvez duas, três, enfim, tá? Isso vai ser uma coisa fantástica. Isso é literalmente uma revolução, tá? Dentro da construção civil, uma vez que a gente entende a dificuldade que nós temos, toda a parte de madeiramento para você ficar fazendo viga, pilar, carpinteiro, enfim, eu não preciso ficar falando para vocês que já estão na construção civil há muito tempo, tá? Esse é um avanço absurdo de um produto da Slopeol, tá? Eu já quero deixar claro que o Douglas e o seu Rodrigo já correram e já patentearam, então se alguém copiar, estão ferrados, isso é nosso. Opa, nós vamos ganhar dinheiro só com a multa. Se quiser copiar, vai ter que pagar royalties, tá? É com muito orgulho, né, que a gente anuncia isso para vocês, porque nem mesmo na Itália, nem em nenhum outro lugar do mundo, eles possuem isso, tá? Isso é nosso, isso é da Slopeol, e vocês, em primeira mão, por fazerem parte do time, vocês vão poder, né, contar com esse produto agora, que vai vir para revolucionar a construção civil. Beleza? Então, eu já quero abrir com essa notícia maravilhosa que a gente tem aí para vocês. A semana que vem eu vou seguir com os testes finais, mas por esse primeiro teste eu já fiquei muito animado, tá? A gente está ao passo, literalmente, de ter isso lançado, fazer marketing e espalhar aí pelo Brasil afora, e vai facilitar a vida de todo mundo, tá? Para a gente começar, então, esse é o treinamento, né? Do Vigas e Pilares aqui. Então, qual foi o sentido que a Slopeol entendeu de fazer isso, tá? O primeiro sentido disso, como vocês muito sabem, é a gente ter não a dependência da mão de obra especializada, porque todo mundo sabe que hoje a construção convencional é muito carente de mão de obra, o pessoal cobra extremamente difícil de arrumar, tá? Quando o cara vai dar um orçamento, o cara cobra valores para não pegar a obra. Quando pega, você tem que esperar 30 dias para o cara começar uma obra sua. Então, é um dos principais motivos, tá? Segundo, a sustentabilidade, né? Uma vez que a gente começa a utilizar esses pilares e essas vigas, nós estamos colaborando demais com essa parte da sustentabilidade, não ficar utilizando madeira, tá? Eu sempre falo que é complicado toda essa parte de desmatamento, mudança climática, então é mais um meio da Slopeol estar contribuindo, tá? Para a gente estar eliminando esse tipo de situação na construção civil convencional, tá? E obviamente que a agilidade. O sistema Slopeol é agilidade. Nós precisamos cada vez mais de obras assertivas, rápidas e que todo mundo saia feliz. Nós precisamos mudar o conceito hoje, né, que o brasileiro tem da construção. Todo mundo, a maioria, né, não gosta de construir, não quer construir, porque sabe que é uma experiência ruim. Então, pensando nisso, né, a Slopeol lançou esses pilares e essas vigas, tá bom? É por esse motivo. Então, a composição desses painéis, esses pilares, eles vão ter 5 centímetros de espessura, todas as paredes, a tampa, tudo, 5 centímetros, tá?
A densidade você já conhece, é a mesma dos painéis de parede, de laje, da escada, tá? É o nosso famoso T3 aí, que vai de 14 a 16 quilos por metro cúbico. Mais uma coisa que a gente bate no peito, é só nós que produzimos isso, então continua com a mesma qualidade, tá bom? O aço, vocês também já são familiarizados, tá? É a tela de aço galvanizada Zinco, ela é eletrosoldada, através das nossas máquinas aqui, de tecnologia italiana, e a resistência também continua a mesma, tá? 8.000 kgf por centímetro quadrado. Muito importante ressaltar para vocês que, no caso, essa tela de aço em conjunto com esse EPS, né, ele é uma forma, tá? Essa tela de aço junto com esse EPS, ele não vai entrar no seu cálculo. Isso é para se construir no convencional de uma forma mais rápida, consistente, tá? E mais fácil, beleza? Essa tela é só simplesmente para quando você preencher isso de concreto, essa forma não abrir, tá? É por isso. Então, se for para dar um conselho, não considerem essa tela no cálculo, tá? Até porque, como a gente vai estar desformando, essa tela vai ser só por fora, ela não vai estar por dentro. Perfeito? No caso aqui, então, nós temos as vantagens, e as vantagens são tantas, gente, que ela não cabe no slide só, tá? Tem mais um. Para a gente começar a falar aqui, ó, então é redução de custo. Você não vai usar madeira, você não vai usar prego, tá? Quando você preferir, tá? Deixar a forma no lugar, nós vamos ter as duas opções. Nós vamos ter a forma que você pode simplesmente deixar lá e não tem problema. Não quero desmoldar, William. Eu quero que a forma faça parte. Tranquilo. Você não vai precisar de desmoldante. Agora, com o nosso teste, e provavelmente esse lançamento da forma para desmoldar, aí eu vou até mudar o slide. Aí sim, vocês vão usar o desmoldante normal, tá? Ele é muito importante. O desmoldante, ele cria uma capa oleosa, né, no EPS, e foi o teste que a gente fez, e acreditem, o concreto não gruda nada no EPS, você tira o EPS perfeito. A única coisa que eu percebi foi uma mudança leve só na tonalidade, por conta da cor do concreto, só isso, mas a parte, né, mecânica ali da textura, tá, do EPS não muda nada, é fantástico. Tá? Menor dependência de mão de obra especializada, eu já falei, essa parte é muito importante, é uma dor que a construção civil tem, então vocês não vão precisar de carpinteiro, não vão precisar ficar correndo atrás de mão de obra. Todos os nossos parceiros treinados, pessoas que querem construir no sistema convencional, vão conseguir colocar esse pilar no lugar onde precisa. Você já vai ter seu arranque, você vai só colocar ele no lugar. É muito intuitivo e muito prático, tá? Parece até loucura, mas não é. É uma praticidade absurda. Eles são mais. Você montar um pilar desse, uma forma dessa, literalmente, eu vou ser honesto, é uns 99% mais rápido. Eu fiz uma brincadeira ontem, workshop, o pessoal concordou. Enquanto você está pegando um pilar desse e colocando no lugar que ele precisa estar, que ele já vem pronto, o carpinteiro não buscou nem a madeira, onde a madeira está, para ele começar a cortar para fazer a forma. Então, não tem comparação. Corte, mede, prega e amarra. Pô, não tem comparação. Não tem. É 90, 99% mais rápido, tá? O Rafael falou que minha conexão tá cortando. Tá bom para todo mundo ou só que o Rafael tá cortando? Como é que tá? Deu uma leve picotada aí, Will, mas já voltou. Tá 100% aqui. Beleza. Se travar, vocês levantam a mãozinha e avisa aí, tá? Então, rapidez na execução. A peça vem pronta, gente. A peça vem pronta. Você quer comparar uma peça pronta com uma que você vai ter que fazer até um cantinho lá no seu canteiro, uma mesa, o carpinteiro ficar montando a forma? Pô, não tem comparação, tá?
Sustentabilidade, também já falei, né? Uma redução de resíduos e ecologicamente correto, tá? O Ederson chegou também, o Robson chegou também, tá? Sejam bem-vindos aí, chegaram no começo. É o primeiro slide que eu estou passando, tá, gente? As vantagens aí das formas tradicionais aí, das formas nossas EPS em relação ao tradicional, tá? Ecologicamente correto, tá? Eu estou falando isso para o pessoal no workshop também. Apesar da madeira hoje, tá? Ela ser, a grande maioria na construção civil, ela é pino ou eucalipto. Essa parada da desmatamento em si, já existe um controle, né? A gente sabe que hoje, pelo menos 99% da madeira que a gente usa para escora, para forma, ela vem de pino ou eucalipto. Ok, eu entendo que são de reservas que eles replantam, derruba a planta de novo, não está pegando área virgem de mata, ok, beleza. Mas, gente, qualquer pesquisa básica que vocês fizerem, eu falo com a propriedade, porque na época da faculdade eu fiz um estudo sobre isso, tá? Sobre plantio de eucalipto, construção de madeira. Aliás, ia ser o tema do meu TCC, depois eu acabei mudando, mas a gente fez um estudo legal. Acreditem, a área que eles plantam esses eucaliptos, essa madeira, esses pinos, ela literalmente fica morta. O bioma do lugar morre. A terra, o solo onde se planta isso, acaba. O eucalipto puxa tanto nutriente, tanta água, que na verdade até um raio maior em volta de onde você tem essa plantação, você acaba matando as outras vegetações, tá? No lugar onde se planta eucalipto hoje, para depois você fazer isso virar um plantio útil, você literalmente precisa trocar o solo todo, tá? Então, assim, o ecologicamente correto aí, entre aspas, do pino e do eucalipto da construção convencional é muito discutível, tá? Muito, tá? Então, no caso da sustentabilidade do EPS, acabou, não tem conversa, tá? É uma grande vantagem aí. Como eu falei para vocês, eu tenho mais um slide aqui de vantagem, porque são muitos, tá? A geometria modular, então ela é projetada para encaixe preciso. Ela adapta, tá, em diferentes dimensões. O que isso quer dizer? Quer dizer que o módulo do tamanho de altura dela, a Isopwall vai fornecer para vocês 3 metros de altura. Perfeito? Se você precisa de um pilar menor, você corta. Se você precisa de um pilar maior do que 3 metros, obviamente o que você vai fazer? Você vai cortar o pedaço que você precisa em ter a altura, você vai fazer um trespasso com a malha de aço, igual a gente já faz nos outros equipamentos, você vai amarrar, sua armação vai ser do tamanho original, da altura que você precisa, e você vai encher de concreto. Perfeito? Agora, internamente, essa viga e esse pilar, nós vamos fazer conforme a necessidade de vocês. Obviamente que nós vamos ter um limite máximo de produção, tá? Por conta do tamanho do bloco de EPS que nós temos na fábrica, beleza? Mas, hoje, a viga, por exemplo, o pilar que a gente tem aí de 20 por 40, eu tô para apostar alguém que faça uma construção para utilizar uma viga maior do que essa, tá? Uma viga hoje de um maciço de concreto com armação dentro de 20 centímetros por 40 de altura, cara, olha... Aliás, eu estava olhando uma do prédio nosso aqui, eu fiquei até curioso de medir, porque eu acho que no prédio nosso aqui tem uma que deve ser desse tamanho. A gente está falando de coisa predial de galpão, de shopping, de garagem de prédio. Então, assim, é um absurdo, tá? Se utilizar, mas enfim, nós vamos fazer. Precisou, a gente faz. Precisou menor também, a gente faz também, tá bom? A superfície lisa, então, no caso, ela elimina a necessidade de chapisco, então vocês continuam não precisando de chapiscar uma forma dessa. Perfeito? Como nós temos a telinha lá por fora, você pode projetar. Tá com saudade de chapar massa na mão? Chapa massa na mão. Por quê? Quando você opta por essa forma, eu já repito, a sua estrutura é calculada lá dentro. Você tem o concreto e o aço, o convencional lá dentro. Então, por fora, se você ter a necessidade, quero deixar a minha EPS lá, você não precisa fazer argamassa estrutural por fora. Então, não tem problema.
Você não precisa ficar usando o traço 3:1. Pode fazer o traço 4:1, 5:1, 6:1. Não precisa de fibra, não. Porque só a estrutura está lá dentro. Perfeito? Agora, quando você opta na remoção, né? Logo a gente já vai ter isso. Aí você vai fazer igual no convencional, tá? Aí não tem jeito, é concreto liso. Aí provavelmente você vai ter que chapiscar e fazer o acabamento. É uma escolha que você vai fazer, tá? Mas o Opwall está nesse nível de entregar escolhas para clientes e construtores. Nós estamos abraçando todas as causas possíveis. Isso é muito legal, tá? A estrutura resistente, como eu falei para vocês, ela suporta a pressão do concreto fresco sem deformação. Isso devido à espessura e à densidade do EPS, em combinação com essa malha de aço muito resistente que você já conhece. Perfeito? Espaçadores internos. Ela permite a utilização de espaçador interno, gente. E entendam que o espaçador interno é importante para nós atendermos a norma de cobrimento do concreto no aço. O cobrimento do aço. Hoje a norma nos diz que é pelo menos 2 centímetros. Tá? William, eu preciso de mais. O que você vai precisar fazer? Se você pede uma viga de 20x20, o interno dela eu vou te mandar 20x20. Se você precisa de mais recobrimento, entenda que a sua armação dentro tem que ser menor que os 20x20. É uma consideração que você vai fazer e você vai solicitar para nós. Eu vou te mandar o pilar, o Opwall te manda o pilar conforme a sua solicitação. Perfeito? Colocando os espaçadores, você garante que quando você tiver com sua forma em pé, essa armação interna ela não balance, né, e não encoste na face do EPS. Então você vai garantir o cobrimento do aço tranquilamente. Perfeito? Tranquilo? Temos aqui então a forma de execução, né? Que eu até brinco com o pessoal aqui que é muito intuitivo, né, para começar a montar isso, mas de qualquer forma tem algumas dicas aí importantes. A primeira delas, e mais óbvia, é que você vai posicionar esse pilar e essa viga onde você precisa ter na sua obra. Você vai ter um projeto, você vai ter um layout e com certeza absoluta você vai ter o quê? Acima do seu solo, você vai ter arranques, né? Quando a gente vai engastar pilar, você precisa engastar isso também na fundação. Em cima de sapato, em cima de radier, em cima de baldrame, não sei. Mas você vai ter os arranques, certo? Então ali você já sabe que é ali onde vai ter o seu pilar. Você vai posicionar ele, tranquilo, tá? Você pode ou não, aí é uma escolha sua, colocar aqueles arranquezinhos agora que eu estou falando, os mesmos que nós utilizamos no nosso painel de parede. Fica a critério de vocês, tá? Se você optar por colocar, você depois tem que tirar, né? Por quê? Você vai desformar, né? Então você vai ter que tirar o aço. Então vai ficar a critério de vocês. Para montagem, você pode colocar, depois você tira, tá? Se eventualmente ainda você tiver mais um pavimento para subir, alguma outra coisa, você corta e aproveita em outro canto. Também você não vai perder isso, tá? Não precisa. Se quiser, fique à vontade. Perfeito? Mas colocou lá no lugar, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai utilizar, né, grampos ou plásticos ali para manter o afastamento adequado entre as placas, ou seja, a parte do espaçador. Então, colocou lá, você tem a sua armadura de aço ali dentro, já com o espaçador. Beleza. Você vai acabar colocando, tá, a sua armação lá dentro e você vai fechar a tampa. Aí agora vai a dica do coração. A partir do momento que você fechou a tampa do seu pilar, tá? Porque a viga normalmente não vai precisar, né? Mas o pilar você fechou, eu recomendo que vocês amarrem a cada 15 centímetros de ambos os lados. Porque na tampa vai uma malha 1, então ela vai abraçar a caixaria da sua forma. Tanto de um lado quanto do outro, você amarra a cada 15. Professor, quanto é 15? É a cada um quadradinho. Na verdade, a cada 2 quadradinhos da tela. Então, você amarra um, pula um, amarra o outro. Tá? Você vai amarrando assim. Amarra um, pula um, amarra um, pula um. Já eu vou
mostrar o projeto do desenho, eu explico melhor até com o mouse. Mas só para vocês já entenderem, porque está nessa ordem do slide aqui. Tá? Você fazendo isso dos dois lados, você garante tranquilamente, tá, esse travamento. Tá? Outra coisa muito importante, tá? Quando vocês colocarem essa tampa, é importante vocês usarem o metalon, aquele metalon 20x40 que nós usamos de mestra para poder fazer o reboco do painel. Você coloca um na frente da tampa, na altura inteira, tá? Espera aí que o Wagner perguntou aqui, espera aí. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Quando você disse que foram efetuados os testes, foi no laboratório credenciados com documentações técnicas normativas, a título de curiosidade, hoje temos no Brasil uma empresa chamada Atex, que fornece formas de plástico, industrial, alta resistência, e um valor exorbitante. Estavam analisando em trabalhar com o segmento de comodato. Ô Wagner, hoje o nosso teste é aqui, tá? Nós estamos fazendo os testes aqui, pegando os pilares, colocando lá uma armação dentro e enchendo de concreto. Tá? A gente já sabe da nossa qualidade em relação à compressão que vai fazer o concreto de dentro para fora. Porque, na verdade, a gente já tem, por exemplo, a nossa forma dupla, que é literalmente isso. Tá? A forma dupla já é feita para quê? Para você encher de concreto dentro e ela não abrir. Então, nesse sentido, a gente está usando essa mesma densidade do painel, né, do EPS, e junto com a tela, tá? E está sendo extremamente satisfatório, tá? Você pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou. O Alzito, seja bem-vindo, Alzito. Vocês conseguem fornecer esses testes? Nós teremos vídeos, tá? Na parte de laudo, eu vou ter que verificar com o Douglas, porque nós estamos fazendo esses testes propriamente nós, mas nós teremos os vídeos disso, tá? Você quer falar, Douglas? Quero sim. Na verdade é assim, gente, para esclarecer para vocês, isso aí é uma criação nossa. Então é óbvio que a gente vai levar para laboratórios homologados, né? Então é um passo de cada vez. É um sucesso já a gente entregar esse material para vocês. Ninguém no mercado tem. E o Beraldo pontuou muito bem a Atex. Eles têm essas formas aí, modulares aí de plástico, né? Só que é uma fortuna. E aí no sistema de locação. Agora o nosso não. Vai virar uma ferramenta de trabalho. Porque você vai poder levar o seu pilar para o seu canteiro de obra. Ou seja, você pode ser o detentor do pilar e levar para o seu canteiro de obra e fazer lá 1, 2, 3, 4, 5 pilares. Um passo de cada vez, tá, minha gente? Beleza, tá. Agora, só comentando uma coisa. Alguém aqui pede laudo de madeira quando vai fazer viga e pilar no convencional? Ninguém tem? Você simplesmente confia no quê? Na trava do carpinteiro. Tá? Então, assim, eu entendo, né, que obviamente se você tem um laudo é legal, mas no convencional hoje, ainda mais quando você vai fazer com madeira, você simplesmente comprou lá a madeira e acabou. Travou, acabou. Tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Vocês conseguem fornecer o tipo de concreto que vocês usam nos testes? Eu pensei no caso usar como estrutura mista, porque a forma de vocês é armada. O concreto convencional, tá, Júlia? O mesmo concreto que você vai pedir na usina é o concreto que a gente está batendo aqui. Eu estou batendo um traço de concreto, né? E estou jogando lá, com pedra, cimento, areia, tudo, tá? Normal. O concreto, a resistência, entre aspas, do seu concreto, aí você vai depender do seu cálculo, tá? Como eu disse, a forma, ela é só uma forma. Na hora que você desformou, vai virar um pilar lá de concreto e aço, normal, tá? O concreto é você que vai determinar seu cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Então, era isso, tá? A concretagem, eu acredito que tem muita gente aí que o que já concretou de viga e pilar na vida, eu acho que eu não bebi de copo d'água, tá? Não quero rezar a missa pro padre, mas, enfim, faz parte, né?
O lançamento do concreto feito identicamente ao convencional. Você vai ter o seu pilar, ele vai ter 3, 4 metros de altura, não sei, 2,5. Você vai lá por cima e vai jogar o concreto. Tá? Como eu gosto de dizer, existem algumas normas na construção civil que eu sei que muita gente nem segue, tá? Eu sei que vocês não estão nem aí para elas. Mas, por exemplo, tem algumas normas de concretagem de pilar e viga, principalmente do pilar, que ele vai pedir a cada 2 metros você abrir uma janelinha de inspeção. Se você vai fazer isso na sua obra ou não, eu sei que tem muita gente que não faz. Nesse caso, nós da Isopwall optamos por não mandar essa forma já aberta a janelinha. Nós não vamos mandar. Por quê? No transporte e no seu manuseio, pode eventualmente essa pecinha, esse quadradinho sair e você ter um problema para vedar na sua obra. Então, se você opta por fazer a janelinha, faça você mesmo na obra. Vai lá, corta o EPS, faz a janelinha de inspeção, concreta 2 metros, vibra, faz o que você tem que fazer. Você está com aquela pecinha ali na sua mão na obra, você já tampa, amarra ali bonitinho de novo com a tela, belezinha, e segue a concretagem. Tá? Por que nós optamos? Porque eu sei que tem muita gente que nem faz isso. Tá? Eu confesso que eu mesmo em obra residencial de bairro aí, cara, pelo amor de Deus, segue o baile. Isso é mais obra de fiscalização de caixa e tal, enfim, tá? Então, se precisar, quiserem seguir norma, é bom fazer, vocês façam lá na obra. Entenderam? Tranquilo? Importante verificar o prumo e o nível da forma antes do lançamento do concreto, obviamente, tá? E outra coisa importante aqui, toda a parte de escora e travamento dessas formas, vocês podem seguir. Como eu falei para vocês, isso é uma forma. Você precisa ter escora para isso não começar a ficar bambo, encher de concreto o negócio tombar na obra, tá? Então, assim, toda a parte que você vai fazer de travamento, de escora, de, enfim, tá? Para isso não mover, ficar bonitinho, nivelado ali, é bem-vindo e é necessário. Você vai usar madeira? Não compensa, tá? Nós não estamos falando agora da industrialização da construção civil. Vocês já não estão usando metalon para fazer a mestra? Vocês já não estão usando uma escora diferenciada, que é muito mais prática? Usa uma escora metálica nesse trem, gente. O negócio vai dar para você desformar. Você vai tirar a escora, você vai tirar a forma, você guarda bonitinho, manda o ajudante guardar, você pega a escora, você vai levar para outra obra. Você não vai jogar fora. Ah, professor, mas meu amigo estava com madeira na obra dele sobrando e me deu uma madeira, eu vou usar. Aí tudo bem, beleza, tá? Mas não vá comprar madeira para fazer isso, né? E eu falo que eu estou falando tão mal da madeira que qualquer hora vai vir um madeirista aqui, um madeireiro, aí o cara vai querer bater em mim, mas vai fazer o quê? Vai acontecer. A gente não quer mais madeira na obra de fato. É uma obra ecologicamente limpa, tá? Então, façam essas travas aí com metalon, com a escora bonitinha que a gente tem usado de aço. É uma escora que você vai passar uns arcão nela, você vai pintar, você vai proteger, você vai fazer 2, 3, 10, 20 obras. Você vai enjoar de construir, vai deixar de brinde para os seus filhos, se quiser ser construtor, e continuar com sua escora. Mas não compra madeira. Perfeito? Tá? A vibração, mesma coisa, gente. A vibração pode ser feita de 2 formas. Você pode estar fazendo a vibração pelo lado de fora, na tela, ali, tá? Ou, eventualmente, se você fizer aquela janelinha de inspeção, você pode usar a própria armação para estar vibrando esse concreto. A vibração, eu sei que tem gente que faz a cada 1 metro. Eu, por exemplo, gosto de fazer. Pilares, principalmente pilares com 3 metros de pé direito, eu gosto de fazer em 2 etapas. Eu encho 1 metro, vibro esse primeiro 1 metro, encho o segundo metro, vibro, encho o terceiro e vibro. Gente, cada um é cada um, eu sei que vocês têm um jeito de vocês, aí vocês fiquem à vontade. Mas o qual é importante a vibração? A partir do momento agora que você vai desformar, para não ficar bicheira lá dentro, para seu pilar não ter bicheira. Bicheira é o quê? A armação aparecendo, um ponto fraco da sua estrutura. A gente não quer isso. Então, o recomendado é fazer
Joia? Tranquilamente? Alguém tem alguma dúvida dessa parte do pilar e viga aqui? Não? Tranquilo? É muito simples, né? Não tem muito que... Né? É muito intuitivo, né? É bem básico. Para a gente dar sequência aqui, ó. Vocês conseguiram alguma imagem já desses pilares? Ah, tá, vai mostrar agora, né? Rodrigo, a gente tem essa imagem dos projetos, tá? E é igual eu prometo para vocês, esse é um compromisso meu e do Douglas. Nós vamos filmar e fazer material visual, audiovisual para todo mundo. Show de bola. Tá? Tanto para o marketing, que o mundo, o Brasil precisa conhecer, tanto para vocês, da parte técnica, vai ter tudo filmado. Bacana para a gente divulgar também, né? Tá? Ô Will. Oi. Para complementar, Rô, todos os projetos executivos dos painéis, de todas as medidas, nós vamos ter. E já deixo aqui para vocês, se vocês quiserem que a gente produza outras medidas, o Will já antecipou também ali, mas a gente faz para colocar no portfólio, tá bom? Perfeito. Show. Beleza. Então nós temos aqui a imagem da viga, tá? Temos aqui também o pilarzinho. Então, como eu prometi para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que ele tem a amarração de um lado e do outro ali, né? Na verdade, aqui é mais fácil, ó. Olha lá, ó, tem o trespasse de um lado, o trespasse do outro. Quando você for amarrar, você amarra o primeiro, pula um, amarra o segundo. Pula um, amarra o segundo. Pula um, amarra o segundo. William, eu quero amarrar todos. Perfeito, pode amarrar, melhor, tá? Eu sempre falo, eu nunca vou ser contra o preciosismo, mas a cada 15 centímetros vocês vão estar tranquilos, essa tampa não abre de jeito nenhum, tá? Podem ficar tranquilos aí. Perfeito, tá? Então nós temos esses projetos e essa aqui do exemplo é uma 20 por 20, tá vendo? Uma 20 por 20 aqui, tá? E agora eu tenho uma outra informação para vocês de ouro, tá? Que são os pé direitos duplos, ou no nosso caso, os pé direitos maiores que 4 metros. Aliás, nós temos um franqueado que está trabalhando nesse exato momento, em Suzano, seu Mário, com um pé direito de 5 metros, tá? E precisa alguma cautela e algumas dicas aí técnicas para vocês, para poder não ter problema. Então, nós fizemos uma reunião interna, o Douglas, o Everton, a produção, todo mundo, e vocês fiquem tranquilos que até 4 metros de altura, a peça na obra para vocês será única. Perfeito? O que vai acontecer é o seguinte, você vai ter um EPS de 3 metros, mais uma emenda de 1 metro em cima, porém a tela inteira será com 4 metros. Ou seja, você vai receber na sua obra uma peça de 4 metros. Você vai levantar, ela já vai ter 4 metros de altura. Perfeito? Entenderam? Tranquilo. Acima dos 4 metros, nós vamos precisar fazer uma técnica que é essa que vocês estão vendo aqui, né? E ela vai ficar mais nítida no próximo slide que eu vou passar para vocês. Ó, nós vamos ter uma tela de trespasse. Entenderam? Essa tela vai ter 1 metro, que é a altura, por 1,20 de largura, ou seja, ela vai pegar o painel na sua largura inteira, tá? E ela vai ficar 50 centímetros para baixo, 50 centímetros para cima. Isso para pé direito maior do que 4 metros, tá? No caso aqui, outra dica do coração que eu dou é vocês fazerem esse tipo de situação. Quando vocês vão colocar a amarração aqui, tá, dos painéis, coloquem um de 3 metros
com a emenda lá em cima. Nesse exemplo, a gente tem uma emenda de 1,5, tá aqui, tá? O outro, você coloca o 1,5 para baixo e o 3 para cima. Por quê? Você não vai dar horizontalidade nessa emenda toda aqui, ó. Essas telas não vão ficar na mesma posição. Você vai ter, né, lugares ou alturas diferentes com ela. Isso é importante na parte de distribuição de carga dessas vigas aqui. Porque uma vez que você acaba colocando todas elas no mesmo alinhamento, pode ser que na hora que essa carga estiver descendo de um painel, tá, ele encontre a tela do outro painel e eventualmente ela começa a distribuir aqui a 45 graus. Pode acontecer. Então, é o ideal estar fazendo dessa forma. Dessa forma aqui você não tem problema nenhum, porque você vai ter certeza que sua microcoluna não vai ter, né, uma emenda inteira horizontal na extensão da sua construção toda. Perfeito? William, pode falar, Osito. Segue o mesmo esquema da distribuição das placas de drywall, né? Com amarração, todas com amarração. Exatamente. Aliás, quando você para analisar o bloco estrutural, é a mesma coisa, Alzito. Mesmo sentido, né? Você nunca vai colocar um bloco inteiro em cima de outro bloco. O que você vai fazer? Você vai colocar um bloco aqui, e aí você vai vir com o outro, e você vai tirar a emenda dos dois blocos de cima, vai dar no meio do de baixo. Fazendo amarração. Coisa, tá? Isso é física, isso é engenharia civil. Então, é só por conta de distribuição de carga, tá? Então, até 4 metros, peça inteira, vocês não tem problema. Tá tudo certo. Perfeito? Acima vai ter essa tela bonitinha aqui, que nós vamos fornecer. Você vai colocar ela de um lado e do outro. Você vai fazer a amarração dos dois lados, tá? Isso vai ficar extremamente firme e muito resistente, tá? Nós temos um trespasse aqui de 50 centímetros, tá? Isso é mais do que a norma pede, para vocês terem uma noção, é muito mais do que a norma pede, só que você concorda que uma coisa é ter um trespasse que eu estou amarrando nesse sentido, né? Um painel no outro. Outra coisa é quando eu tenho um trespasse que essa carga vai ter que sair dessa tela e descer para baixo. Então, nós optamos realmente, tá, por esse além da norma para vocês ficarem mais tranquilos ainda. Sem contar que vai ser dos dois lados. Perfeito. Aliás, o seu Mário começou a fazer a massa hoje. Ele começou a rebocar hoje lá e tá super tranquilo, tá indo super bem. O seu Mário, eu acho que tá fazendo um galpão, se eu não estiver enganado, acho que é 12 por 25. Então, vai ter um galpão, pé direito de 5 metros, tá? E ele fez esse sistema aí. Tranquilo, gente? Beleza? Deixa eu ver aqui, nós temos 18 minutos até cair o link do Google Meet. Quem tiver dúvida, questionários, eu acho, não sei se alguém digitou aqui, deixa eu ver. Teste de flambagem para esses pés direitos duplos vocês realizaram? Nós da Exop Wall não, tá, Júlia? Mas isso já é certificado, tá? Isso já tem teste na Europa e em todo o sistema, tá? Que a gente tem da tecnologia italiana. Aliás, nós chegamos até 6 metros, tá? O nosso limite, é importante falar para vocês. Pé direito, quando a gente fala de um fechamento estrutural, entenda que é diferente. Quando você vai fazer estrutural com o painel, 6 metros, limite, tá? Quando a gente está falando de fechamento só de vedação, aí não tem limite. Porque você não vai precisar fazer uma carga estrutural ali. Aí você pode subir mais. Você vai colocar painel sobre painel, você vai rebocar e tanto faz, aquilo não vai ter carga. Vambora. Tá? Mas quando estamos falando de galpões, pé direitos estruturais, 6 metros. Você vai pegar os 3 metros aqui, tá? Coloca outro painel, faz a amarração e vai normal. Perfeito? Aí nós temos alguns minutinhos aí, quem tiver dúvida, quiser abrir o microfone, pode abrir, quiser digitar no chat, eu vou lendo e vou abrindo para todo mundo aí, tá? Se não for dúvida dessa parte, for dúvidas de outros assuntos, qualquer dúvida é bem-vinda, tá, gente? É um espaço de dúvida geral.
Tá todo mundo craque, né? Vocês estão demais. Oi, boa tarde. Eu tinha falado em cima em questão a vãos maiores, né? Se eu consigo fazer com vocês, mesmo com vãos maiores, que eu não vou usar como estrutural, né? Mas eu consigo como forma. Por exemplo, mais 6 metros eu vou precisar de formas acima de 60 centímetros aí. E aí vocês fornecem normal. Agora que eu vi sua pergunta, desculpa. Qual o maior vão que vocês fornecem? Você diz vão em qual sentido? De laje? É isso? Não, de viga sem parede por baixo. Você fala da forma de viga? Isso. Na verdade, ela tem 3 metros. Se você precisar maior, é só você emendar. Porque você vai escorar por baixo, entende? Você vai pegar 3 metros, vou juntar com 3, vai virar 6. A sua armação vai ser 6 metros, sua armação vai passar direto. Você faz sua escora normal, depois que você concretou, que deu lá os 28 dias, chegou na resistência máxima, você vai tirar a sua escora, o que está sustentando é sua armação e seu concreto lá dentro. Tá? Não, ou seja, sim. não vai ter limite. Eu falo em questão da altura mesmo da viga, que você tinha falado 40 centímetros, vocês conseguem fazer maiores para ter esse sentido. Entendi. Você fala na altura do... Eu vou até voltar o slide aqui para ver se eu entendi direito, peraí. Você fala nesse sentido aqui, né? Essa altura. Isso mesmo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, num vão de 13 metros, igual tem muitas residências agora estão fazendo, né? Acima de 6 metros, 10 metros, 12 metros. Aí vão precisar de vigas bem maiores, aí não tem problema. Vocês conseguiriam atender, apesar de ser tão alto assim. O que eu tenho um problema é igual eu falei, eu tenho a dimensão do meu bloco hoje de 1,20, que é a largura do nosso painel, por 1,4, tá? Então, por uma questão até dos 5 centímetros que eu vou ter, eu conseguiria tirar, acredito, até uns 90 de altura, que seria o máximo que um bloco faria, tá? Hoje o nosso bloco, né, que vira todo o material, ele tem 1,20 por 1,20 por 1,2 por 4 metros. Então esse 1,2 é o meu limitador, entende? A largura, e esse 1,2 seria o limitador ali, tá? Talvez até se virar eu conseguiria aumentar um pouco mais ali, enfim, tá? Mas seria mais ou menos uns 90, e de cabeça, né? Lógico que eu teria que fazer um projeto até do bloco para entender o que eu conseguiria aproveitar dele, mas eu acredito que até uns 90 centímetros de cabeça aqui dá para fazer tranquilo, tá? Quero uma viga, tá? Um exemplo, 90 por 90. Você pegaria praticamente um bloco inteiro nosso do EPS para fazer uma viga dessa, mas seria o limite ali, tá? Então, aí na hora de trabalhar, por exemplo, o EPS que vocês usam é bem mais denso que o padrão, né? Geralmente que a gente vê aí por laje. Ele aguenta, por exemplo, eu vou ir com mangote para concretar essa viga, ele consegue resistir, não vou ter problema em relação a isso. Se você não travar, ele não resiste. Não, sim, com os travamentos. Isso, entendi. Se você fizer um travamento igual você faz no convencional, né? Sim, aí tranquilo, tá? Agora, se não travar, aí ele não aguenta. Tá? Agora, a pressão, né? A pressão do concreto de dentro para fora ali, ele aguenta tranquilamente. Tá? Isso eu pensei aliás, mais igual eu falei, é igual o nosso painel que a gente tem. O painel nosso é 1,20 por 3. Você pode concretar os 3 metros sem problema nenhum. Ele não abre, não faz nada. Tá? Você pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Mais alguma? E aí, Alzito, tá tudo certo? Não tem nenhuma dúvida aí, Alzito? Não, tranquilo. Só escutando essa parte aí tá, como eu diria, tá suave. Legal. Ô, William. Alguém tem... Como que vocês estão aí? Vocês estão... William. Oi, Rodrigo. Opa.
Com relação à ferragem interna, então, a malha que vocês colocam, acho que eu tinha perguntado para o Douglas. No caso dessas formas, elas vão ser lisas por dentro, semelhante à que a gente usa na baldrame, e a malha vai ser só por fora, para poder aumentar a resistência do EPS, no caso, né? Que é onde faz o travamento, é isso mesmo? Isso, nessas vigas aqui, nos pilares, não vão ter a malha por dentro. Até porque vocês concordam que se eu colocar a malha por dentro, você não vai poder desformar. Certo, mas se você desformar, o concreto gruda no aço e já era, né? Sim. A dúvida agora mas vocês vão manter ainda fazendo aquela primeira que vocês mandaram lá no grupo, que é a com aço interno? A viga e o pilar? Que é para a gente utilizar e deixar na obra? Eu acredito que sim, Douglas. Comercialmente a gente pode manter aquela? Douglas foi dormir. Foi. Ele tá na Santa Efigênia com coisa, pô, deixa ele. Oi, tô aqui, voltei. Ah, não, o Rodrigo perguntou, Douglas, se agora que a gente vai provavelmente ter as formas de desforma, se a gente vai manter aquela primeira com a tela de aço por dentro, que se o cara quiser manter ela na obra, né? Como nós somos uma indústria e eu tenho que calcular hora homem, eu tirei a tela de dentro. Por quê? Eu sou mais produtivo fazendo sem a tela de dentro, porque era uma costura praticamente artesanal. Eu tenho que contratar ali costureiro ali de aço. Então nós tiramos, tá bom? Não tem mais aquela costura interna. Ah, beleza. Então ela saiu de linha, né? Agora, se a gente quiser as formas, vai ser essa para utilizar na desforma, para desenformar. Isso, mas é o mesmo formato, mesma quantidade de aço. A única coisa que muda é aquela costura interna. Não, perfeito. Era mais para entender mesmo. Oi, desculpa perguntar de novo. Quantos desformes, mais ou menos, a forma mais ou menos aguenta? Vocês têm uma previsão de durabilidade? Ô Júlia, pelo nosso teste aqui, vai do seu capricho de tirar, tá? Se você conseguir tirar com muito cuidado, um capricho ali, eu vou falar para você que dá tranquilamente no mínimo 4. No mínimo. Aqui eu fiz aqui, parece que o EPS acabou de sair da fábrica. Não fez nada no EPS, zero. Igual eu falei, ele só mudou a cor por conta do contato com a massa ali do concreto. Mas ele está intacto, perfeito, tá? Se eu tiver o mesmo cuidado, mais uma, mais duas, mais três, essa quantidade de vezes aí vai ser mais garantida pelo capricho de quem for fazer na obra do que propriamente pelo material, tá? Obviamente, se o cara for um cara desleixado lá, o cara vai puxar e vai estourar na primeira. Aí é complicado. Sim, tá? Mas, por exemplo, eu já vi gente colocando, pelo menos, concreto, por exemplo, quando a gente vai fazer teste, muitas vezes a gente coloca óleo para conseguir desenformar mais fácil. Ia falar isso agora, viu? Eu usei um desformante, ó. Desformante comum. Peraí, que eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. Pensei nisso exatamente agora, Júlia. Tava pensando e ia falar, viu? Usar algum tipo de óleo como lubrificante, passar no lateral, ele desforma bem. Nossos amigos da Dry Leves tem esse aqui, ó. Desformante. Desmolde. Desmoldante. Isso aqui é igual eu tô falando. Eu achei fantástico, tá? Ele não deu reação no EPS, que era um dos meus medos. E ele, cara, o concreto não colou nada, mas absolutamente nada no EPS. Nada. Juro pra você que você passa a mão no EPS assim, ó. Ô William, mas e o rendimento? O que você percebeu ao utilizar esse desmoldante aí? Cara, eu não vou saber dizer para você exatamente quantos centímetros ou metros quadrados eu vou conseguir fazer. É uma coisa que eu vou ter que te falar ainda, tá? Não sei te informar, a gente nem mediu. O que a gente fez foi... A gente pega a informação com a Dry Lab, o rendimento, a gente pega com eles. Com certeza eles têm. Aqui ele vem 500 ml, tá vendo?
Eu fiz uma de 1 metro. Ela é 15 por 15, 1 metro de altura. Cara, sei lá, isso aqui deve ter usado talvez uns 50 ml disso aqui, talvez. Tá? Mas é um rendimento que eu posso perguntar para eles, a gente passa tecnicamente para vocês, tá? Mais 5 minutos. Você sabe se o EPS que vocês usam tem algum tipo de reação com óleos comuns? Que a gente usa muitas vezes, que são mais baratos, em obras pequenas, por exemplo? Júlio, eu também não vou conseguir te dizer, porque como eu disse, como nós estamos testando agora a Disforma, tá? Eu usei esse aqui. É uma coisa que pode eventualmente... Assim, óleo não é para dar reação. Aliás, tem muito disformante que é a base de água. Esses não vão dar problema, tá? Agora, se for a base de outros químicos aí é uma coisa complicada, né? Porque como é uma reação química, você tem a parte que o concreto dá uma esquentadinha ali dentro e tudo mais, é difícil garantir para você, tá? O que eventualmente nós fizemos aqui foi pegar um pedacinho do EPS e passar. Acabou. Eu já tinha certeza que não deu reação, entendeu? Não derreteu, tá bom. Tá perfeito, tá? Agora, mas esse é porque é a base de água. Esse é a base de água. Agora tem outros aí que a gente sabe que o cara dá uma cheirada no negócio, o cara já fica louco, porque tem muita coisa aqui, né? Aí é complicado, tá? Aliás, eu vou até dar uma dica para vocês. Tomem até cuidado com a composição química do desmoldante, porque ele pode dar reação no concreto também, tá? Não é só na forma, não. Você pode ter uma reação no cimento ali concreto, você pode ter alguma complicação. O ideal seria usar a base de água, tá? Para não ter problema. Perfeito. 4 minutos. Eu cheguei atrasado, mas foi legal a parte que eu ouvi. Muito bom. Parabéns, meu. Isso veio para revolucionar de fato, viu, Alzito? A gente entende, né, que muitos clientes ainda têm o preconceito, né, de fazer uma casa sem viga, sem pilar. Pronto, tá feita a solução do cara. Faz a casa dele com viga e pilar, oferece para ele o painel só de fechamento. Ele vai ter térmica, acústica, sanitária, não vai ter madeira na obra, vai construir muito mais rápido, mas ele tem a viga e o pilar que ele quer ver lá na obra dele, lá que a casa dele não cai. Resolveu o problema, entendeu? Exatamente. É mais uma forma de você amarrar o cliente a construir com a Exopwall e vocês construírem, entendeu? Se ele ainda está em dúvida do monolítico e tudo mais, você oferece, então vamos construir no convencional? Vamos, vou lá buscar o pilar para você e a viga aqui. Pronto, resolveu o seu problema. Na hora que você faz o levantamento de custo de caçamba saindo de madeira para ele, já paga a própria forma do pilar e viga. É isso aí. Tá? Muito bom. Mais alguma dúvida geral, alguma coisa? Eu acho que da minha parte, tranquilo. Tá tranquilo? Bom, nosso tempo também está acabando, eu tenho mais 2 minutos só, tá? Gente, agradeço a participação de todo mundo. Como sempre, desejo sucesso aí nas negociações. Saibam que a Exopwall não vai parar, nós estamos cada dia aí atrás de mais e mais inovação para facilitar a vida da construção civil, tá bom? Precisando, só mandar mensagem lá no WhatsApp técnico, eu respondo. Se convidou para ir na obra, é só deixar o café pronto que eu apareço, hein? Se não tiver café, eu não vou, eu já sempre falo, hein? Tá bom, gente? Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu para todo mundo. E é isso. Tá? Sucesso e tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado, eu. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Tchau. Um abraço.